Oi, segunda-feira, dia 11 de maio, um dia depois do Dia das Mães. Como foi passar aí com a mamãe? Cuidaram bem dela? Presentearam com cartão? Eu espero que sim. E que seja assim bem aproveitado, né? Esse tempo que a gente tá passando junto da nossa família. Tá um pouquinho difícil porque a gente não pode sair de casa, mas é gratificante saber que quem realmente importa, quem realmente a gente ama, tá aqui do nosso lado, né? Por exemplo, eu tenho a Alana, não fico lá com a minha mãe, com os meus pais, mas eu tenho a Alana aqui pertinho de mim. E não tem coisa mais gostosa que isso. Então aproveitem bastante, que daqui a pouco acaba essa moleza toda aí, hein? Se Deus quiser, em breve a gente se encontra. Estamos aqui mais uma aula. E pelo feedback de vocês lá nos comentários, eu tô muito contente de ver que vocês estão acompanhando, de que vocês estão entendendo, compreendendo o conteúdo. E algumas coisas que eu já peguei como dúvida, nós vamos tentar esclarecer agora, tá bom? Eu vi que lá na página 22, no recorte das palavras, teve criança que não classificou a palavra. Tava assim, ó. Recorte de jornais e revistas, palavras polissílabas, ou seja, com 4 ou mais sílabas, e colhas indicando como preferir a sílaba tônica. Então você tem que identificar a sílaba tônica da palavra. Então, por exemplo, eu escolhi uma palavra simpático. Simpático. Tem 4 sílabas, ela é uma polissílaba, então pode. Simpático. Simpático. Como que eu falo? Simpático ou simpático? No pá. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Então eu posso circular, eu posso fazer eu posso grifar, fazer um tracinho embaixo e escrever que sílaba ela é, se é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, tá? Isso na página 22, atividade 2. Pelo que eu vi, tem algumas crianças que estão ainda meio confusa com oxítona, paroxítona e proparoxítona, e eu vi isso na atividade 4 da página 23. Então, eu vou pedir para que vocês leiam mais um pouquinho essas palavras, pronunciando corretamente. Então, olha lá. Desatento. Desatento. Última, penúltima. Penúltima sílaba dela é mais forte. Transtorno. 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 Última, penúltima. Ela é uma paroxítona. Então, antes da gente conferir essa correção hoje, porque ainda tem muitas crianças que não mandaram as fotos para que eu pudesse corrigir, eu vou pedir para que vocês deem mais uma olhadinha, uma lida, falem a palavra, pronuncie ela. Se for preciso, pronuncie até um tom mais elevado, para que vocês possam encontrar aí a sílaba tônica. Na atividade 5, tem criança que está separando a sílaba. Por exemplo, lê a palavra sutil, coloca ela na sílaba tônica que ela corresponde, mas separa. Não é para separar. Não tem problema. Já fez, está feito. É só para separar ela na ordem que ela se encontra. Se oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Tá? No 48 de português, na nossa primeira aula, ela estava na pauta. Mas na hora que eu expliquei pelo vídeo, eu parei nessa página aqui. Então, a maioria ainda não fez a 48. Para finalizar sílaba tônica, vocês vão fazer, tá bom? Atividade 5 foi até a que o Pedro Henrique postou que estava com dúvida. Aí a gente já tira a dúvida agora e fica mais fácil de compreender. Observe a sílaba tônica da palavra abaixo. Então, a sílaba mais forte, para a gente observar ela. Circule qual é a única palavra que não pode fazer parte desse grupo. Então, olha lá as palavras que nós temos. Décadas, políticas, âncora e difícil. Professora, 3 palavras têm o mesmo tipo de acento. Uma tem um acento diferente. Será que isso é a grande diferença? Ou será que nós estamos falando de sílaba tônica?
Porque lembra que a gente fala que independente do acento, sendo circunflexo ou agudo, ela vai ter tonicidade mais forte? Então, a gente já elimina o tipo de acento. É a sílaba tônica que nós estamos falando. Letra A. O que a palavra que você circulou tem de diferente das demais? Então, se a gente está falando de sílaba tônica, provavelmente é a tonicidade dessa palavra. A letra B. O que as palavras que restaram têm em comum? A sílaba tônica. Qual é essa sílaba tônica? Toda vez que a gente estiver falando de sílaba tônica, vocês, aí do outro lado da telinha, é que tem que dizer para mim se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Não adianta só falar para mim que é sílaba tônica. Fechado? Que regra de acentuação pode ser aplicada para essas palavras? Essa daí tá lá no segundo vídeo, no finalzinho dele que eu expliquei. Olha, a regrinha para ela é muito simples. Pensem lá. Se não conseguir fazer, dá uma assistida de novo. Combinado? A atividade 6 é para completar as frases a seguir com as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Então, tá escrita a frase e tá faltando a palavra. Porém, tem a ilustração dela no finalzinho. Vocês conseguem fazer? Ótimo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre M antes de P e B, para vocês fazerem atividade no livro de reforço. Acompanha. Para explicar isso, eu coloquei aqui os bonequinhos para eles representarem a família. Certo? Professora, vai explicar português com boneco? É. Explicar português com boneco. Se a gente estivesse em sala de aula, eu não ia ter isso, né? Porque não ia levar para a sala. Mas a gente está em casa, então a gente tem ferramenta. O filhinho, a filhinha, está representando o bebê. Eu não tinha um bebê menor, então vai ser ela mesma. A minha Barbie está representando a mamãe. E o Ken está representando o papai. Nós temos uma família. Nas palavras, a gente também lembra dessa família. Por quê? Ambulância. Ambulância. Olha aqui, ó, o M da mamãe e o B do bebê. Por quê? Porque a mamãe, ela só pode dar a mão para o bebê e para o papai. A mamãe, o M, só pode dar a mão para o bebê e para o papai. Então, em todas as palavras que eu tiver esse encontro, o B ou P, a gente tem que lembrar que a mamãe dá a mão para eles. Outro exemplo. Bom, bom. M da mamãe, B do bebê, certo? Empréstimo. Olha o M da mamãe e o P do papai. Deu para entender? Então, o M da mamãe só vem antes se for o P do papai ou o B do bebê. Certo? Vocês vão fazer a página 24 e completar a cruzadinha da página 25 e recortar palavras de jornais e revistas. A dúvida é, não tem revista, não tem jornal. Em rótulos de casa tem. Em tudo que a gente abre novo na nossa casa tem palavras escritas, seja um sabonete, seja o rótulo de um shampoo, a bula de um remédio. Então, se a gente procurar bem, tem. Tem livros antigos, né? Então, tem como recortar. Em último caso, escrevam. Mas lembre-se, o M da mamãe só pode dar a mão para o bebê
e para o papai. Se não tiver o bebê e o papai, o M não entra. Aí vai ser N, normal. Fechado, quarto ano? Ótimo. Agora eu vou explicar para vocês a atividade que vocês vão fazer no livro de sala. Vamos para lá de novo? No livro de português, na página 49, a gente vai trabalhar um pouquinho de texto. Ali tá falando que é diálogo com contos de fada. Lembra que lá na página 31, a gente leu em sala de aula o conto da Cinderela. Esse aqui. Vocês se lembram dele, né? Aquele em que a menina tem um pai, aí o pai se casa de novo para que ela tenha uma mãe para cuidar dela. E aí o pai morre, fica a madrasta e as duas irmãs, e ela trabalha muito. Aquele conto de fadas clássico que nós já conhecemos. Aí aqui tem uma introdução assim, ó. Os contos de fadas têm diferentes versões, ou seja, são recontados por diferentes autores e de maneiras diferentes. Uma história pode ser contada, recontada ou reinventada de formas diferentes, em gêneros textuais diferentes. Então, quer dizer o quê? Que ela pode ser contada de um jeito e outras pessoas recontarem essa história usando outros personagens, invertendo papéis. Ela pode ser reinventada. E com gêneros textuais. O que são gêneros textuais? Ela pode ser escrito em forma de texto com discurso direto e indireto, como é o caso do conto tradicional. Ele pode ser escrito só narrativo, quando alguém somente conta. E no caso de agora, ele vai ser escrito em forma de histórias em quadrinhos. Então, outras formas de gêneros textuais. Aqui tá assim, como poemas, história em quadrinhos, anúncios publicitários, mas sempre dialogando com o texto original. Ao recontá-los, o autor pode acrescentar ou omitir personagens, fatos ou detalhes. Pode fazer grandes ou pequenas adaptações. Então, ele cria do jeito que ele quer. Na atividade, já começa com o número 1 aqui, né? A seguir, você vai ler uma versão em história em quadrinhos do conto Cinderela. Observe as semelhanças e as diferenças entre ela e o conto que a inspirou. Eu gosto muito de fazer essa história em sala de aula, porque eu peço para cada criança fazer um personagem e incorporar esse personagem, observar o tipo de comportamento, a expressão facial, o ritmo que ele se encontra, se está agitado, se está calmo. Como isso não vai ser possível, vai ser uma tarefa para a família. Eu olhei aqui e tem 4 personagens principais. O Chico, a Rosinha, o Zé da Roça e a Fada Madrinha. Esses são os 4 que mais vão participar da história. Então, nós vamos precisar aí de um Chico, um Zé da Roça, uma Fada e a Rosinha, tá? Eu vou dar uma introdução aqui para vocês terem noção de como é que eu quero que aconteça e vocês me contem depois se foi divertido ou não. Chico Bento, Chico Cinderelo. Pronto, Rosinha? Vamos na quermesse? Ansim? Ansim como? Ora, todo desarrumado. Nem parece que tomou banho. Eu não tomei mesmo. Perceberam como a gente faz diferente? Então, eu queria ler com vocês em sala de aula, mas isso não vai ser possível. Então, cria a história aí com a família de vocês. Chama o papai, chama a mamãe, chama o irmão. Aí não tem todo mundo? Então, a mãe e o pai ajudam. Você faz o papel do Chico ou você faz o papel da Rosinha. E aí, vocês vão ler essa história pra mim e descobrir o desfecho dela. Quem sabe, numa outra oportunidade, eu leio essa história interpretando pra vocês. Na página 56, ela é entendimento desse texto. Então, vocês vão ler o texto e vão responder as questões para mim. 56, 57 e 2 questões na 58. Ela termina aqui, ó. Então, vocês vão fazer até a 57. Só que a questão não termina aqui. Tem 2 questões aqui na 58, até a atividade 9. A atividade 9 está escrita assim, ó. As histórias em quadrinhos
são criadas para divertir o leitor, para provocar o riso. Releia o último quadrinho e explique oralmente de que forma o autor produziu humor nessa história. Como a gente não está conversando pessoalmente, vocês podem colocar lá nos comentários, porque eu tô gostando de ver. O desafio de história, vocês colocaram lá, achei super divertido, vocês estão participando bastante. Mantenham-se atentos a ele, porque eu respondo vocês também, tá? Então pode colocar essa questão lá na resposta, pra gente poder conversar um pouquinho mais antes da nossa próxima aula. Não se esqueçam de fotografar as atividades e mandar no WhatsApp, porque, querendo ou não, eu preciso olhar o que vocês estão fazendo, eu preciso corrigir o que vocês estão fazendo, então, por favor, retorna com as fotos para mim, tá bom? No finalzinho da pauta, tá falando que tem atividade na escola para ser retirada para vocês fazerem. Então, retirem lá e façam as atividades e mandem para a escola de novo. Logo, logo tem avaliação e vocês precisam estar craques, tá? A Victoria fez um comentário. Eu não sei se eu já vou ter conseguido falar com ela pessoalmente, no telefone ou conversar com ela. Ela me fez uma pergunta e eu não consegui compreender muito bem. Ela colocou assim, ó, prof, eu tenho uma dúvida. Quando a palavra é polissílaba, como se chamam as sílabas? Não entendi. Então, eu fiquei aqui pensando. A possibilidade é sílaba tônica? Então tá, independente se ela é polissílaba, porque monossílaba 1, dissílaba 2, trissílaba 3, polissílaba 4 ou mais, né? Então, se são mais de 4 sílabas, ela vai continuar sendo polissílaba, tá, Vicky? E se for com relação à sílaba tônica, não importa quantas sílabas tem essa palavra. Importa onde está o acento, onde está, ou então, onde está a sílaba mais forte quando ela não tem acento, tá bom? Então, se for a última, ela é oxítona. Se for a penúltima, ela é paroxítona. E se ela for a antepenúltima, ela é proparoxítona. Independente da quantidade de sílaba. Eu espero que eu tenha tirado a dúvida da Vicky. Geografia, quarto ano. Geografia é no livro de reforço, também ainda. E vocês vão fazer para mim a página 185 e 186. A 185 é uma reflexão na primeira atividade. Lembre-se de colocar a data da atividade que vocês estão fazendo no alto da página, assim como a gente fazia em sala, para a gente ficar organizado e quando voltar não levar aquele susto de atividade feita, atividade não feita, tá? Para vocês refletirem um pouquinho. Imagine que você estivesse perdido em algum lugar, em um parque, ou um supermercado, ou no shopping. Como faria para se localizar? Me perdi da minha mãe, me perdi do meu pai, onde é que eu tô? Como vocês fariam? Escrevam aí e respondam para mim. Se quiserem colocar nos comentários também, aí é bom que um amigo lê o do outro e fica bem dinâmico. Atividade 4 está dizendo sobre algumas imagens, que elas mostram alguns meios de orientação. Identifique-os e escreva o nome de cada um deles. Então, vai aparecer aqui 3 figuras e vocês vão ter que me falar qual é o nome que se dá para esse tipo de orientação, tá bom? Atividade 5 na sua opinião, por que cada um dos recursos acima serve como meio de orientação? Orientação quer dizer o quê? Aquilo que me faz chegar ao lugar que eu quero. Eu preciso ir a tal lugar, tá? Eu vou seguir que caminho? Nossa, é muito longe, o que eu vou utilizar para chegar nesse lugar? Pensa aí. A atividade da página 186 é para vocês representarem por meio de um mapa, a quadra onde está localizada a sua casa. O que é a quadra? A quadra, ou quarteirão, é a parte que determina uma área. Então, normalmente, ela é dividida pelas ruas, né? Eu moro na minha casa, tem a rua dos lados, a rua à frente e a rua atrás. Então, isso que forma toda a minha vizinhança é chamada de quadra. Vocês vão aí fechar os olhos
e vão observar todo o caminho que vocês fazem para tentar mostrar para mim onde é que fica localizada a casa de vocês nessa quadra, tá? Atividade 7. Para nos localizar, muitas vezes utilizamos pontos de referência. Então, suponhamos que eu vou aí na casa de vocês tomar um café. Ah, mas, ô Davi, fala pra mim, você mora perto da onde? Aí o Davi vai falar assim: ah, professor, eu não sei onde vocês moram, né? Então eu vou citar como se a gente tivesse, como se a casa de vocês fosse na escola, tá? Pra gente poder se localizar. Ah, professora, sabe ali o mercadinho Bem-Aventurado? Ah, sei. Então, você volta aquela avenida porque ela é contramão. Tem o condomínio, você desce o morro. Tá vendo? Só me localizei. O mercadinho Bem-Aventurado, tem o condomínio, desce o morro. Cheguei na casa do Davi, que é a escola, por exemplo. Tá ok? Então, vocês vão ter que me escrever 2 pontos de referência para localizar a sua escola e a sua casa. Tentem não colocar o mercadinho Bem-Aventurado aí na escola, porque eu já dei a dica, tá? Amanhã tem mais e eu estou aqui corrigindo muita atividade. Eu espero vocês, comentem, conversem nos comentários que eu vou estar sempre lá para falar com vocês, tá bom? Tchau!